Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecovis Business Podcast. E hoje, especialmente, estamos aqui nos estúdios da nossa empresa, da Ecovis WFA, e vamos tratar aí de um assunto muito importante, que é a reforma tributária, e entender principalmente aquelas dificuldades maiores da reforma tributária. E hoje eu estou aqui com os meus sócios, o Leandro Cossalter, que é o sócio da área tributária. Tudo bom, pessoal? A gente vai tentar falar aqui, fazer uma ligação dos temas da reforma tributária, vamos fazer uma ligação onde a reforma tributária vai impactar as empresas, principalmente, né, impacto na área de valuation, M&A, due diligence. Então a gente vai entender aqui como que vai ser os impactos desse decorrer do tempo aí de transição, né, junto com o Bernardo, nosso sócio aqui da área de M&A. Como o valuation ele depende de uma projeção futura, é bastante interessante entender como é que vai ser feita essa transição até 2033 e como isso impacta no valor. Eu sou o André, eu sou sócio da área de due diligence e a gente vai conduzir esse papo aqui bem aberto, um papo para a gente poder aprender e crescer todo mundo junto, porque a reforma tributária realmente é algo aí que está gerando muita dúvida. E aí, Cossalter, já entrando um pouco no tema, no cerne da questão, como que você vê assim que as empresas elas estão se preparando para a questão, especialmente a questão sistêmica da reforma tributária? E qual é a principal dor que você está vendo aí já nesses meses que está evoluindo a reforma tributária, que o pessoal está sentindo? Eu acho que assim, a gente pode dividir em algumas dores, né? A gente começando por questões sistêmicas, o que a gente vê hoje, que as empresas, assim, a reforma tributária como toda, a gente percebe que as empresas ainda não estão se preocupando no ritmo que deveria estar. Quando a gente fala específica da parte sistêmica, a gente pode falar o seguinte: a partir de 1º de janeiro, as empresas vão ter que já seguir um novo modelo de nota fiscal, o XML já vai vir com os campos do CBS e BS. Então o que a gente pode falar é o seguinte: como você está com a tua empresa, né, de fornecedor de RP, você está adaptado? Ou, às vezes muitas empresas têm um RP interno. Se não tiver essa adaptação, 1º de janeiro trava, não emite mais nota. Então, já pensou você 1º de janeiro deixar de faturar só porque você deixou de colocar 2 campos teste na tua nota fiscal? Outra coisa também, empresas que a gente percebe o time das empresas, né? Você percebe que eles não estão ainda engajados com a reforma tributária. Então, ainda falta de conhecimento sobre a reforma tributária impede o quê? Das empresas fazer o seguinte: como que é minha carga tributária hoje? Quanto que a tributação afeta meu negócio hoje? As empresas muitas vezes não têm a compreensão do que é hoje para poder fazer um comparativo do que vai ser pós-reforma tributária. Então, a gente percebe que o treinamento das pessoas ainda está muito deficitário. Então, a gente precisa entender as empresas, sistema, processo, pessoas, o tripé, né? Processo, pessoa e sistema, para entender como que a reforma tributária vai impactar. Uhum. E nessa linha do que as empresas não sabem onde estão, acredito que boa parte do mercado ainda não foi alcançado pela reforma tributária, que é o Simples Nacional. Quantos por cento hoje que tem de empresários no Simples Nacional? Hoje, na verdade, assim, o grande percentual das empresas, acho que vamos fazer assim, a maioria das empresas hoje são pequeno e médio porte, Simples Nacional. E acho que o maior impacto disso, assim, que as empresas que estão no Simples Nacional, assim, são empresas que têm uma estrutura menor. Então, às vezes, a capacidade de investimento para poder se preparar para a reforma tributária é menor. E elas não sabem o seguinte, né? O impacto dela vai ser o quê? Não exatamente na tributação dela, porque a tributação do Simples Nacional, em regra, não muda. Claro, o Simples Nacional vai ter a opção de ser o contribuinte de CBS e BS por opção, mas o maior impacto vai ser o quê? Nos clientes dessas empresas. Por que uma grande indústria vai comprar de uma empresa de Simples Nacional se a transferência de crédito vai ser muito pequena? Então ela pode optar por comprar de uma outra empresa, em vez de comprar do Simples Nacional, para poder aproveitar o crédito do BS e CBS dentro da não cumulatividade plena. Uhum. Muito interessante isso, porque o mercado inteiro vai ser impactado, seja aqueles que não estão diretamente ligados à reforma tributária, quanto aqueles que estão diretamente, uns mais, outros menos, né? E aí a gente pega, por exemplo, trazendo isso aqui para a parte de fusões e aquisições, né, Bernardo? Imagina o seguinte: o cara está comprando uma empresa que hoje a empresa tem a sua estrutura ali dentro do Simples Nacional, às vezes uma estrutura até de planejamento tributário.
Dentro da reforma tributária, essa estrutura numa projeção vai continuar ou não faz mais sentido? A gente sabe principalmente no mercado de tecnologia, que é um mercado muito aquecido, as empresas startups, né, que são empresas pequenas ainda, muitas vezes no Simples Nacional. Como que eu vou projetar esse negócio? Né? Porque daqui para frente o Simples Nacional pode não ser mais viável para as empresas, não por questões de tributação, por questões de mercado. O mapeamento do mercado dela vai impedir que ela venda para os seus clientes. Então, como que a gente vai pensar nisso numa projeção? Até porque tem a transição da projeção, né? Você tem ali, você pode projetar em 5 anos, você perpetua essa projeção. Quando que você vai começar a colocar esses novos tributos? Você tem que pensar de uma maneira de uma estratégia, você tem que fazer uma estratégia fiscal para a sua empresa, para que aí sim você crie alguns cenários e você estude os cenários para ver qual que agrega mais valor. Isso no Simples Nacional e no mercado em geral, né? É uma dúvida muito comum, né? Os empresários estão preocupados se o negócio ele vai ter uma deterioração, né? Mas hoje eu acredito que ainda, falando um pouco por essa área de due diligence também, valuation, é muito incerto saber se o valuation ele vai cair ou vai subir. Talvez para alguns setores vai subir, para outros vai cair. O que você acha? Qual a sua percepção assim? Porque como que a gente prevê o valuation de uma empresa que a reforma tributária ela vai terminar em 2033, correto? Como que a gente consegue prever o valor desse negócio hoje em 2025? A gente não consegue prever porque tem bastante coisa, né? Mas a gente consegue fazer simulações. Você cria cenários ali que você vê como é que você faz, se vale a pena você já fazer a mudança agora, se vale a pena você usar todo esse tempo de transição. Porque a ideia é você se antecipar. Acho que isso é o principal ponto do empresário. É se antecipar a mudança e não simplesmente reagir a ela. Não quando ela começar a impactar o seu fluxo, o fluxo que você vai tomar uma ação. E a gente tem que tomar cuidado aí também a questão dos setores, né? Porque a gente sabe que tem setor que vai ser mais impactado e setor menos impactado. Por exemplo, se a gente pegar a indústria vai ser um setor menos impactado pela reforma tributária comparado, por exemplo, com o setor de serviço. Você imagina o seguinte, no setor de serviço hoje que tem uma carga tributária ISS, por exemplo, 5%, vai passar para praticamente 18% de IBS. Então a gente tem setores diferentes, com impactos diferentes, né? Então, se a gente pegar a indústria, ela vai ser menos impactada desde que ela não seja um nicho de mercado beneficiado com benefícios fiscais de hoje. Então, você pode ter uma empresa que tem um benefício fiscal, vai acabar até 2032. Então, como que essa empresa vai se portar? Como que numa aquisição de uma empresa, às vezes a empresa pode estar sendo adquirida justamente porque ela possui um benefício fiscal. Então, vale a pena eu comprar esse negócio, já que o benefício fiscal vai perder? Então, aí são coisas que no processo de fusões e aquisições tem que ser muito bem pensado, projetando lá na frente para entender exatamente qual o business que eu estou comprando, o motivador de adquirir essa empresa. Então, isso tem que tomar muito cuidado, não só em termos de projeção de tributária, nada, mas projeção de negócio, entendimento de mercado. Como é que a reforma tributária está impactando o mercado? Porque a tendência é o que é? Como com a reforma tributária vai ter mudança, em vez do imposto ser recolhido na origem, vai ser recolhido no destino, a tendência as empresas estarem mais perto do mercado consumidor. Claro. Né? Porque se eu tenho um mercado consumidor hoje, que a gente sabe que o maior mercado consumidor é a região sul e sudeste. Então, para que eu vou ter o meu parque industrial longe do meu mercado consumidor? Para que eu vou trazer, por exemplo, ter um custo com logística muito alto para levar a minha matéria-prima industrializada, devolver o produto acabado para o mercado consumidor, ter toda essa despesa de logística, sendo que o imposto vai ser recolhido no destino. Isso pode acontecer aqui, uma migração de empresas. Então você pode ter empresas chamados municípios industriais, né, que são aqueles municípios que as empresas foram criadas só por causa de benefício fiscal. A tendência é o quê? Essas empresas replanejarem a sua estrutura, analisarem onde realmente vale a pena. De repente a empresa não vale mais a pena estar naquela localidade, simplesmente por uma questão tributária. E pensando em termos de economia, de repente agora vai valer a pena um trabalho do governo de investir mais no Nordeste, porque o mercado consumidor está no Sul-Sudeste. Trazendo essas empresas, você vai ter que ter um jeito de fomentar o mercado no Norte. A gente tem uma regra de compensação, né, que vai ter uma regra de compensação de 50 anos, de compensar os estados que vão ter perdas de arrecadação. Então, justamente por causa desses benefícios unilaterais, mas é uma regra que o comitê gestor vai
vai gerir esses recursos para compensar os estados em 50 anos. Mas compensar os estados não quer dizer que você vai gerar força de trabalho, você vai gerar oportunidade de trabalho. A questão é a seguinte, né? Você gera uma recompensação do estado, mas e a força de trabalho? Atividade econômica, né? Uhum. Então é uma coisa que muitas empresas vão ter que repensar. Vale a pena eu estar nesse lugar? Porque repensar não só a questão de localidade, né? Mas repensar toda a sua estrutura mesmo, até uma estrutura societária. Vale a pena eu ter um negócio dividido? Vale a pena eu verticalizar? Como que eu vou tratar o meu negócio daqui para frente? Isso me traz uma reflexão. Sabe que em 2024, 2.200 empresas pediram recuperação judicial. Isso foi um aumento de mais de 60% em relação a 2023. E o que isso me chama bastante atenção, né? Porque hoje a gente ainda está no modelo normal, com esse volume de empresas pedindo recuperação judicial, e talvez, eu já vi alguns estudos que estão prevendo aí uma quebra muito grande de várias empresas no mercado, porque não estão preparadas para essa mudança. Então vai ter um ciclo ali, uma barrigada, que muitas empresas podem quebrar. Agora, o que a gente poderia falar para esse empresariado, para esse mercado, que ele possa, de fato, proteger o seu negócio? Com certeza, olhar o fluxo de caixa, eu já diria, né? Preservar esse fluxo de caixa, porque o impacto vai ser muito alto. Então tem que ter uma reserva financeira para se preparar para essa porrada. Mas o que mais que a gente poderia propor para esse empresariado que possa proteger, né, a continuidade da empresa dele? Eu acho que é antecipação, né? Ele tem que se antecipar, ele tem um período de transição, ele não pode deixar para o final. Ele tem que antecipar essas estratégias, até porque ele pode renegociar com os clientes dele, com fornecedores. Então, acho que isso é importante. Ele começa já a testar os cenários que ele tem para não deixar isso para o final e ele tomar... E ele acabar tendo que pedir uma recuperação judicial por conta de... simplesmente por conta que ele demorou tempo demais para fazer a transição. Porque a gente não pode esquecer, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente não pode esquecer algumas questões, por exemplo. As empresas podem não, com a nova sistemática tributária, elas podem não ser afetadas no custo, mas vão ser afetadas no fluxo de caixa. Por quê? Como os impostos agora vão correr por fora, não tem mais a questão do imposto por dentro, então pode ter um aumento o fluxo de caixa, a saída de caixa ser maior do que é hoje, apesar de não ter uma movimentação maior de custo. Então isso tem que tomar cuidado, isso é uma questão. Então o fluxo de caixa vai ser realmente um impacto. E tem também aquelas empresas, né, que a gente sabe que muita empresa financia a operação com dinheiro do governo. Então ela deixa de pagar imposto, financia a operação dela e depois parcela. Quanto às sistemáticas, split payment, o imposto é pago na origem ali. Então essas empresas que hoje se financiam com o governo, como que vão tratar? Então ela tem que fazer uma reestruturação financeira para ter dinheiro suficiente para esse impacto. Tudo bem, é uma transição de 8 anos, mas, cara, 8 anos passa muito rápido quando a gente fala tributário. Reforma tributária vem sendo discutida há 30 anos. Na verdade, desde a Constituição de 88 vem se discutindo reforma tributária. Então o tempo passa muito rápido, então as empresas têm muito pouco tempo para se adaptar. Sistêmico, na parte sistêmica, treinamento de pessoas, mapeamento do seu negócio, mapeamento do seu processo, entender o mercado. Então são vários itens que têm que ser olhados e o espaço é curto para analisar tudo. Você falou em split payment, o que seria exatamente e o quão concreto ele é? Na verdade é o seguinte, né? O split payment ainda falta regulamentação, como diversas coisas na reforma tributária, ainda falta uma regulamentação, né? Então, mas na verdade qual que seria o conceito do split payment? No momento que você fizer o seu pagamento, né? Vamos dar um exemplo mais fácil para todo mundo entender. Hoje você vai no mercado, você vê lá quanto você paga no produto, o imposto está embutido lá dentro. Então você vai ter uma outra visão. Você vai chegar lá, você vai ter que o produto custa 100, o imposto custa 280, você vai pagar 28, desculpa, o imposto 28, você vai pagar exatamente 128. O que é o split payment? Na hora que você pagar, a instituição financeira vai fazer a divisão desse dinheiro. R$100 vai cair na conta do empresário e R$28 vai para a conta do governo. Que é diferente do que é hoje. Hoje o que acontece? A empresa ela funciona como arrecadador, né? Então ele faz a apuração tributária e paga. Então como que as empresas fazem hoje? Não pagam, se financiam com esse dinheiro e depois parcelam o imposto. Como vai ser direto na boca do caixa, vamos dizer assim, essa divisão,
Então, não tem mais esse dinheiro circulando por dentro da empresa, né? É uma forma do governo garantir a arrecadação, claro, né? Diminuir a sonegação, e nesse caso também ela consegue ter a divisão correta. Claro, a gente não sabe, porque tem 3 modelos de split payment sendo estudados, a gente não sabe qual vai ser implantado, mas a regra é o quê? O dinheiro não passa mais pela empresa, a apuração, entre aspas, vai ser feita pelo governo, né? Dentro do comitê gestor, ele já vai fazer análise de débito, crédito e tudo mais para fazer a apuração. Então, é uma sistemática nova para efeitos de Brasil, né? Então, é uma sistemática totalmente nova que as empresas vão ter que se adaptar também, né? Porque uma coisa vai ser o que vai estar na minha nota, outra coisa vai ser o que vai entrar no meu caixa. Então, são coisas que tem que ter uma adaptação das empresas de como gerir essa nova realidade, né? E que aí a gente entra o seguinte, e as pessoas estão preparadas? O teu staff está preparado para isso? Você vai falando, a gente está falando aqui, vai me surgindo várias dúvidas, várias aqui. Então, eu quero até colocar, porque talvez seja uma dúvida até de quem está assistindo e da audiência, né? Por exemplo, essa questão do split payment. E aquele cliente que ele não pagou, né? Porque hoje ainda o governo, se eu não recebi do cliente, eu tenho que repassar o imposto. E se o cliente não pagou? Então, aí vai... Como que faz? E como que fica, como que tá a questão de normatização? Já saíram algumas normatizações de como vai acontecer? Ou ainda vai acontecer ao longo do ano de 2026? Então, vamos lá. Primeiro, assim, essa questão do cliente não pagou, né? Então, isso ainda falta normatização. E essa questão do pagamento vai influenciar muito no crédito também, né? A gente até não falou que quando, por exemplo, crédito tributário hoje, eu tenho a nota fiscal, entrou a mercadoria, eu tenho crédito, né? Na nova sistemática, a ideia é que o crédito só tenha quando o imposto foi efetivamente pago. Então, o imposto vai ser pago só quando eu pagar meu fornecedor. Paguei o fornecedor, o imposto vai ser pago pelo sistema de split payment, aí que eu vou ter direito a crédito. Então, o descasamento que você tiver entre prazo de contas a pagar com prazo de contas a receber pode influenciar no teu fluxo de caixa tributário. Diferente do que é hoje, que eu posso ter o crédito independente do que eu paguei, né? Então, mas aí para a segunda parte, falta muita regulamentação. Então, a gente sabe, o governo já está atrasado com as leis ordinárias, as leis que vão sistematizar, né, regular a lei complementar. A gente sabe que ainda vai vir diversos temas, diversos assuntos. Hoje não tem obrigação acessória, a gente não sabe como que isso vai ser informado para o governo, a gente não sabe exatamente como que vai ser essa sistemática de apuração. Tem diversos setores que precisam ser melhor regulados. Então, em termos de regulamentação, hoje a gente pode falar o seguinte, a gente tem a lei complementar, ponto. E a lei complementar e diversas dúvidas sobre ela que ainda vai depender de regulamentação. Aí a minha preocupação fica o seguinte, quando vai vir essa regulamentação? A gente não pode esquecer que ano que vem é ano de eleição. Uhum. Então a gente sabe que a coisa fica um pouco diferente em ano de eleição. Então a gente não sabe ainda. Eu falo o seguinte, o empresário tem que tomar cuidado com o quê? Existem mais dúvidas do que resposta. Isso é certo. Tá? Então, mas a questão é o seguinte, ele não sabe nem as dúvidas, né? Ainda não pegou, não estudou o tema, então ele não sabe nem a dúvida que ele tem. Uhum. Como que ele vai atrás de uma resposta se ele não fez nem as perguntas? Então, o grande problema hoje, eu acho que o grande problema hoje da reforma tributária, principalmente no nicho de mercado de pequeno e médio porte, é não entender o que é a reforma tributária. Não saber o quanto que ela impacta o teu negócio. Então, se você não consegue nem perguntar, né, para criar, não sabe nem quais são as suas dúvidas, e como que eu falei, o tempo é curto. Essas empresas têm a tendência a se perderem no mercado lá na frente, porque quem começar primeiro vai sair na frente. Então vai conseguir mapear melhor a sua composição de preço, mapear melhor os custos do que quem não começar a se preocupar com isso. Você não sabe onde você está, não sabe para onde você vai. É isso. Se você não entende como que você está hoje, como é que você vai comparar ou projetar o teu futuro? Para saber se ele vai ser melhor ou pior se você não entende hoje. É engraçado pensar que isso é um risco, né? E onde você vai pôr esse risco? Na taxa de desconto, provavelmente. Na taxa de desconto. Então você tem uma queda de valor simplesmente por essa ainda indecisão de regulação, né? Entendi. E, Bernardo, você acha, por exemplo, a gente tem, você que é da área de M&A, setores são cíclicos. Ora há uma consolidação de um mercado, venda de empresas, depois para tudo. Um tempo atrás estava consolidando muito o mercado de telecomunicações, agora já deu uma parada, outra hora é hospitais. Você acha, assim, opinião,
com a reforma tributária que está por vir, com essa incerteza toda, existe algum setor assim que de repente você pense, poxa, esse setor ele poderia já pensar em ter uma liquidez, pensar em girar o negócio, pensar em vender? Tem alguma coisa assim que algum setor de mercado que você vislumbra para Por o conta da, empresário correr? Meio que é o momento dele. Se ele não vender agora, ele pode ter um problema maior, pode ter impacto maior ali no. por conta no da fluxo. reforma, não, porque vai impactar para todo um setor. O que pode acontecer, linkando com o que você disse antes, algumas empresas podem vir a ser oportunidades por falta de gestão. Elas começam a ter ali deficiências nessa questão da transição por conta da reforma, e elas começam a ter necessidades, entrar com dívidas, ter necessidade de caixa. Nisso, empresas que se adequaram melhor conseguem ter caixa para comprar essas empresas que estão com caixa pior. Aí vale aquela pergunta, né? Será que isso vai fazer um movimento de mercado, de consolidação de mercado? O que eu quero dizer é o seguinte: hoje a gente tem, como a gente falou, grande parte do mercado é pequeno e médio porte. Então, será que de repente a estrutura dessa empresa vai forçar o quê? As grandes empresas que têm mais recursos, né, que a gente falou hoje que mais praticamente tem um estudo do Banco Mundial, salvo me engano, no Brasil hoje, o custo para fazer a máquina contábil tributária geral chega até 2%. Essas empresas pequenas podem não estar preparadas para isso. Então pode acontecer o quê? Uma consolidação de mercado. Não sei se você entende dessa forma. As grandes empresas começarem a comprar ou até mesmo matar as pequenas, né? Porque a competição vai ficar grande e, como você falou, a empresa pequena não vai ter capital de investimento. Então as grandes vão começar a criar um monopólio, vamos dizer assim, né? Porque o negócio vai começar a consolidar pelas empresas pequenas não terem a capacidade hoje de fazer essa transição. Pode ser um momento de consolidação do mercado, aproveitando que nessa transição o mercado sempre se consolida, né? É uma tendência, mas pode ser um acelerador. Porque as pequenas empresas realmente elas vão ter, a adaptação dela vai ser mais difícil. E pode ser uma excelente oportunidade, né? A gente fez uma diligência em um cliente no Rio Grande do Sul, indústria de calçados, que ele tinha lá na DRE, né, no resultado, principalmente benefício fiscal, com sorte. E aí a gente alertou o cliente porque, olha, como quando você vai comprar uma empresa, você paga um múltiplo do EBITDA, e aquele múltiplo do EBITDA ele deve ser o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, por exemplo, esse benefício fiscal ele iria desaparecer. Então a gente alertou o cliente, olha, aqui tem uma oportunidade, acho que dá para discutir isso aqui à parte, né, essa questão do benefício que ele vai encerrar. E aí com isso o cliente ele conseguiu comprar a empresa por 3 vezes o EBITDA, que naquele setor seria assim, uma baita oportunidade. Claro que ele assumiu riscos, teve uma negociação. Então essa questão das empresas, talvez até com essa dúvida, essa incerteza que você falou, essa taxa de risco maior, podem ser oportunidades para quem está com dinheiro. Sim. Afinal de contas, é o que fala, né? A crise gera oportunidade para muitos, para o dinheiro transferir de mão. Então, por exemplo, o que você vislumbra assim aonde que estão os principais benefícios fiscais hoje? Nordeste, Minas Gerais, né, que aí talvez vão ter várias oportunidades de negócio. Eu fico pensando assim, tudo bem, eu não sou do mercado da área tributária, então, mas às vezes a gente, no trabalho do diesel, a gente acaba se envolvendo no mercado de fusões e aquisições. O que eu penso é o seguinte, por exemplo, a gente sabe que a região norte, nordeste, tudo bem, vamos falar da Zona Franca, porque a Zona Franca é uma caixinha à parte, né? Ali não tem reforma. Ali a reforma impacta muito pouco. Vamos pensar da seguinte forma: o mercado ele pode olhar um pouco diferente a parte de fusões e aquisições, porque vamos nesse sentido que você falou. Eu tenho uma empresa no Nordeste, no caso, que ela tem um benefício fiscal. Então, se a gente fizer um trabalho, entender o quanto que a perda desse benefício vai impactar no fluxo de caixa e no EBITDA, até onde vale a pena adquirir essa empresa, primeiro ponto. Segundo ponto, perdendo o benefício fiscal, vale a pena continuar com a empresa no Nordeste? Então, às vezes, hoje que a localidade, o benefício são pontos importantes numa negociação, eles podem deixar de ser. Porque eu não tenho mais por que comprar essa empresa, ela não vai ter mais benefício, mas a marca é importante.
Então vale a pena eu comprar essa empresa, trago a produção dela para dentro da minha casa, mas eu quero, o que importa para mim é o mercado que a marca dela hoje abrange. Então o fator pode ser não só mais só a marca que você está comprando, mas sim que hoje é a marca, é o benefício, é o local. Pode ser daqui para frente ser sua marca. E isso vai influenciar no preço, né? Para o comprador pode ser, esse período de transição pode ser muito bom nisso, no sentido que você falou. Enquanto ele pode usar esse benefício no norte e no nordeste, ele já pode fazer uma questão estratégica de transferir a produção para a região consumidora. Então ele pode aproveitar esse tempo de transição. Não, o fim do benefício pode trazer outra coisa. Eu tenho um cliente nosso, ele estava pensando em abrir uma estrutura em Minas Gerais. Então a gente fez uma conta para ele o seguinte: qual o custo que ele teria de capex, tudo para abrir uma nova empresa, uma empresa, que é uma indústria, estruturar o negócio dele em Minas Gerais. Então a gente fez assim, o tempo de retorno financeiro que ele ia ter com ganho do benefício fiscal, quando ele praticamente pagasse a conta da mudança, acabava o benefício. Então eu vou ter que fazer... O elefante branco, então. Vou fazer toda uma estrutura, montar uma indústria do zero, abrir tudo mais, para chegar lá quando agora eu vou ganhar dinheiro, acabou o benefício, volta para São Paulo. E é exatamente o que você falou. Onde é o mercado consumidor dele, né? Então, para que eu vou gastar, ter capex, tudo mais num local que não vai estar mais próximo do meu mercado consumidor? É que isso é uma questão... Esse negócio de pagar imposto é tão forte no mercado destino que assim, vai influenciar até nas empresas de e-commerce. Né? Porque aquele negócio, eu posso comprar um produto via e-commerce, mas não necessariamente eu vou mandar entregar onde eu estou. Eu posso comprar um produto e mandar entregar em outro estado. O imposto, o e-commerce vai ter que recolher para onde entregou, não para quem comprou. Então imagine o grau de controle que um e-commerce tem que ter. Quem comprou, que estado que ele está, se eu estou entregando no mesmo estado que comprou. Então são vários detalhes que as empresas hoje vão ter que começar a se adaptar para esse mercado. Então o recolhimento de destino vai ser forte até nesse sentido. Porque hoje o e-commerce, hoje ele faz o quê? Ele começa a se distribuir em vários estados, né, para estar ou perto da onde entrega ou perto. Hoje a gente pega diversos benefícios estaduais, realmente benefícios voltados ao e-commerce. Se esse benefício acabar, o e-commerce vai migrar para perto do mercado consumidor, que hoje seria concentrado no sul e sudeste. Então hoje, centros de distribuição que existem na região nordeste, por exemplo, será que faz sentido continuar? Pegando esse gancho, né? A gente está agora no mês de agosto, faltando 5 meses para acabar o ano, e acho que começa a ser um bom momento para iniciar o planejamento tributário daqui 2 meses ali, no mínimo, já começar a tratar a questão tributária para o ano 2026. Ainda não está informado o imposto de renda e contribuição, correto? Correto, ainda não mexeu no imposto de renda e contribuição. Então continua lá preservado. Com toda essa mudança tributária, qual o melhor regime tributário, como que as empresas podem se preparar para fazer a melhor opção tributária? Porque assim, pode acontecer da empresa ter um ônus fiscal por conta da reforma, e aquilo que antes era pelo lucro presumido, por conta de margem, talvez o lucro real ser melhor, porque gera uma despesa maior. Então, como que vai ser que todo ano as empresas que se preparam, se antecipam, fazem esse planejamento fiscal? Esse ano tem uma pitada a mais de dificuldade, correto? Eu acho que assim, o grande diferencial que tinha, quando você fazia escolha do lucro real, lucro presumido, além da diferença de apuração do imposto de renda, você tinha a diferença de apuração do PIS e da COFINS, entre o sistema cumulativo e não cumulativo. Então, que com o CBS, né, isso vai acabar. Não vai existir mais. Hoje tem o PIS/COFINS cumulativo, a alíquota 3,65, PIS/COFINS não cumulativo, 9,25 com crédito. Mudou a partir de 28, né? 28, quando acabar o PIS/COFINS, tiver só o CBS, é todo mundo não cumulativo, todo mundo a mesma alíquota, todo mundo a mesma sistemática de débito e crédito. Então, quando de repente o teu diferencial de ser lucro real, lucro presumido, o PIS/COFINS tinha um grande impacto, acabou. Vai ser igual para todo mundo. Então é só realmente o teu resultado que vai influenciar no teu regime. Então as empresas, para 26, ainda como é uma início de transição, mas eu acho que as empresas, qualquer planejamento tem que ser plurianual. Então ela não pode pensar só em 2026, ela tem que pensar pelo menos até 2, 3 anos para frente. Então às vezes o regime tributário que ela vai escolher em 26, ela já tem que estar alinhado com a evolução que ele vai ter até 2028. Né? Vale a pena eu já ter um mercado aberto já para facilitar a parte de débito e crédito, porque mudar regime tributário não é tão simples quanto parece. Às vezes o cara mudar de lucro real para lucro presumido para lucro real, o sistema dele não é adaptado.
As pessoas dele, os profissionais da empresa não são treinados para uma mudança de regime. Então a coisa tem que ser feita com cuidado e hoje já tem que pensar a questão da reforma tributária vai sim impactar na forma que você escolher pôr o imposto de renda. Porque não tem mais impacto de PIS e COFINS nessa escolha. Agora, voltando àquele tema que a gente falou, né, da questão da nota fiscal, IBS e CBS. Como que vai funcionar? A partir de janeiro, então, todas as empresas têm que constar na nota, tem que ter uma mudança sistêmica. Isso. O que o empresário tem que fazer para poder deixar isso regularizado? Como que está hoje? Hoje a gente tem as empresas piloto, que já estão trabalhando, né, que até o final de ano são 500 empresas piloto. A partir de 1º de janeiro, as notas vão ter que ter o campo do IBS e do CBS. É um campo que ele vai estar lá, mas ele apesar de vai ter o destaque de 0,1 e 0,9, as duas juntas 1%, mas apesar de ainda não ser pago o CBS e IBS, ele já vai ter que constar. Então, apesar da Receita Federal ainda não ter tantos detalhes, ele só deu um novo modelo de nota, mas o que me leva a entender, tá bom, se você não tiver esse novo modelo de nota, você vai conseguir faturar? Porque o sistema do XML é que nem um cartão de crédito, né? Você emite o XML e vai na base do Cefaz valida e te devolve, pode emitir. Se não tiver esses campos, vai para a base do Cefaz, a Cefaz vai validar, e se não validar, para o meu faturamento, trava a minha empresa, o que ela tem que se preocupar? Pega o teu fornecedor de RP e começa a provocar essa situação com ele. Como é que está essa atualização? Como é que está o ambiente de teste? Vamos testar? Isso quando você tem um RP, um fornecedor. Se você tem um sistema interno, desenvolvido internamente, você vai ter que pegar teu pessoal de TI, o teu time de desenvolvimento e falar, gente, vamos desenvolver isso aqui. Porque se já pensou chegar em 1º de janeiro, o teu sistema travar e você parar de faturar? Então é uma coisa que ainda é uma questão só da nota fiscal, né? Mas a gente entende que algumas regulamentações vão vir daqui para frente, principalmente com essa relação a obrigações acessórias, forma de informação. Acho que ainda vai vir muita coisa pela frente. Bernardo, o que você acha, assim, uma reflexão para os dois, na verdade, né? A gente já está aí com, como eu falei, 5 meses para começar a reforma tributária. Já é uma realidade a reforma tributária. E a gente ainda percebe, conversando com muitos no mercado, percebe que o pessoal ainda está bastante distante, né? Qual a conclusão que a gente tem? Por que as pessoas... Será que é aquela questão do perfil do brasileiro? Eu ia falar que o brasileiro deixa tudo para a última hora? O que será? Será que as pessoas ainda não perceberam a gravidade, né? O impacto financeiro, o impacto de processos? Qual que é a conclusão que a gente pode tirar e como que a gente pode colaborar, né? Eu acho que como empresa a gente tem um propósito de impactar a sociedade de alguma forma. Como que a gente pode, de alguma forma, trazer essa consciência e trazer essa preocupação para que as empresas, os empresários comecem a se proteger mais e se preparar mais? Não sei se é cultural, que nem você falou, né? Por sermos brasileiros, latinos, o que seja. Mas realmente esse negócio de sermos reativos ou das empresas aparentam esperar para ver o que vai acontecer, para ver o que você pode fazer, é um erro, porque você não consegue se planejar e às vezes você começa a ser penalizado ali no seu fluxo de caixa mesmo. Você começa a gastar mais dinheiro do que deveria se você se planejasse antes de fazer alguma renegociação. Então, é difícil dizer, né, exatamente o porquê que todo mundo espera até a operacionalizar a questão para tomar as atitudes. Mas ainda temos aí um tempo até, né, as coisas começarem a, digamos, serem leis mesmo, né, terem a força de lei, a gente tem um tempo. Então, acho que tem que aproveitar, o empresário tem que aproveitar esse tempo para criar questões estratégicas. Só fazer um complemento, na verdade eu não sei se é a questão do brasileiro protelar sempre as coisas para o final. Acho que daqui é aquele outro ditado, né? A esperança é a última que morre. Acho que o pessoal ainda está esperando, tem esperança que a coisa seja postergada. Porque acho que é até uma questão histórica, né? Quando a gente fala de parte tributária, como foi a reforma tributária, vem sendo discutida há tanto tempo, sempre fica aquele negócio, o ano que vem vai. Então acho que a esperança que os empresários ainda têm que a coisa vá ser postergada, acho que é maior, né? Porque é aquele negócio de não olhar para a realidade, né? Então, eu acho que essa esperança não tem que contar com isso, né? Tem que começar a trabalhar agora. E o que a gente pode ajudar, né? O que eu entendo que a gente pode ajudar? Ficar junto ao cliente, ficar junto aos empresários,
mostrando a realidade para ele, porque a gente percebe o seguinte, às vezes o empresário está lá preocupado com o negócio dele, comprar, vender, resultado, a operação, o parque industrial. Tem que estar junto para quê? Para que, às vezes, o meio de campo, vamos dizer assim, dele, os empresários, ali os controle, controladoria, contabilidade, tem que estar assessorando ele dessa forma. Então, onde a gente pode entrar? Fazendo esse link. Né, fazendo os empresários entenderem que essa é uma questão importante, porque culturalmente no Brasil tem aquele assim, contabilidade é um gerador de guia. Não, contabilidade é uma ferramenta de gestão, é uma máquina poderosa que o empresário tem na mão. E hoje ele só vai conseguir entender como o negócio dele vai ser tendo uma boa contabilidade, tendo uma consultoria que de repente perto da contabilidade dele consiga dar dados que possam ser ferramentas para ele gerir esse negócio. Porque se ficar na questão, vou esperar para ver o que acontece, esse cara está fadado a perder o negócio dele. Bernardo, pergunta difícil agora, polêmica. Será que o empresário ele deve desistir do Brasil? Não, nunca. Nunca, né? Não, isso não é polêmico. Não é Essa isso, resposta é simples. Não. É simples. Ah, Porque... você tem muito... O potencial do Brasil, eu sei que isso se repete há anos, é muito grande. E vai continuar sendo muito grande por muito tempo. Você tem uma população gigantesca, então você não dá para você ignorar o Brasil como mercado. Vai fazer só uma adenda, né? Esses dias eu estava fazendo reunião com uma empresa e aí a gente percebeu o seguinte, acho que de repente por uma falta de assessoria estava com uma visão um pouco divergente da reforma tributária. E aí eu fui explicando para ele como que a reforma tributária, os principais impactos da reforma tributária. Aí ele parou, aí ele virou para mim e falou, você entende do Paraguai? Fazendo com essa tua pergunta. Eu falei assim, não, a gente entende do Paraguai, mas ainda confio no Brasil. Então acho que dá pra gente, como o Bernardo falou, dá pra confiar ainda. O empreendedor brasileiro ele é muito resiliente, né? Até onde eu vi, você me corrige, mas acho que o Brasil vai ser o número 1 país arrecadador de impostos do planeta. Então realmente é uma posição que a gente não se orgulha com isso. E no fim do dia, a reforma tributária ela veio não para criar um aumento de carga tributária, né? Tira daqui e põe ali para ficar neutro. Mas no fim do dia, quem vai pagar por isso muito vai ser o empresariado, alguns setores e o próprio consumidor também. Sim. Então a gente já está caminhando para encerrar aqui nosso papo. Já abri para vocês aí, se quiserem fazer comentários finais para a gente encerrar essa conversa. Eu acho que o que a gente poderia encerrar, né? Eu acho que assim, como a gente falou o tempo todo, a reforma tributária veio, eu acredito que ela vai vir com força. Como recado é o seguinte, olha agora, começa a pegar desde agora os principais pontos, entende como o teu negócio entende para onde o teu negócio vai e qual o plano de ação que você tem que criar. Eu acho que quem não fizer isso, né, com tudo que a gente falou, o risco de consolidação de mercado, os pequenos começarem a ser deixados de lado por uma questão tributária, quem não começar a se preocupar com isso agora, a gente que trabalha no nicho do middle market, empresas familiares, eu fico pensando, uma empresa de 30, 40, 50 anos, de repente ela acabar por uma questão tributária, por uma falta de planejamento. Então, olha com carinho, né, para a reforma tributária, entende como que ela vai influenciar o teu negócio, peça ajuda. Eu acho que a gente que trabalha na reforma, com a parte tributária há 30 anos, e eu ainda falo que existem mais dúvidas sobre a reforma tributária do que respostas, então eu fico imaginando para quem não é da área. Sério? Então, peça ajuda, olha para o seu negócio desde já, para você conseguir ter essa perenidade no teu negócio. Senão você está fadado a ter problema. Eu acho que o Salter abrangeu tudo. Então a ideia principal, eu acho que é mapear cenários para poder tomar uma decisão estratégica para o seu negócio. A gente vê aí, né, a gente lida com o mercado o tempo inteiro, o carinho que os clientes têm pelo negócio. Eu acho que muito do que você falou, o empresário ele olha para business, ele quer fazer negócio, quer fazer a coisa acontecer, acaba que deixa um pouquinho ali desacompanhado a questão da gestão financeira, gestão tributária. Então esse mesmo carinho aí a gente fala pro empresário que ele olhe com cautela, ainda está em tempo, né? Nós temos aí 5 meses esse ano, que passa rápido, mais o ano que vem, conseguir se adaptar para poder preservar o negócio realmente.
Então a mensagem é essa: cuide do seu negócio, redobre o carinho do seu negócio. E a gente está encerrando aqui esse papo. Esperamos que vocês tenham curtido, tenham aprendido, assim como eu aprendi aqui com os meus sócios. Sempre aprendo a cada conversa, porque a reforma tributária é uma dúvida para todos. E estamos aqui à disposição e até o próximo episódio.